Shalom, boa noite a todos bem-vindos ao nosso encontro para estudarmos a Parashá Tavô, né, próxima Parashá, o próximo Shabat. Então, todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a participação do nosso irmão Yaakov e do nosso irmão Avraham. Os dois irão ser os comentaristas da Parashá Tavô hoje para todos nós, né? E vamos começar fazendo uma oração. Obrigado, Hashem, por esse momento, obrigado por estarmos aqui reunidos para aprendermos da Tua Palavra. Gratos somos a Ti por tudo o que nos advém, Senhor. Queremos pedir pela família da irmã Miriam, que está passando por momentos difíceis, com a sua mãe. Hashem, Tu sabe de todas as coisas, Tu és aquele que tem todo o conhecimento, toda a misericórdia. E é isso que nós te pedimos sobre a vida da família de Miriam, a vida de Miriam, Senhor. Dê forças a cada um deles, dê ânimo a cada um deles, Senhor, para que eles passem por esse momento tão difícil, Senhor, e todos nós sabemos que é. Conforte seus corações, dando a eles o alento, Senhor, a paz, a shalom que vem de Ti. Abençoa-os todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asuk b'divrei Torah. Bendito sejas Tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, e nos santificaste com os Teus mandamentos, e nos ordenaste nos envolvermos com as palavras da Sua Santa Torá. Que essa noite seja uma noite de bênçãos para cada um de nós, que possamos aprender, possamos compartilhar daquilo que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Dito isso, passo a palavra aos nossos irmãos. Eu vou passar a palavra primeiro ao Abraham, por ordem alfabética. Irmão Abraham, está contigo. Hoje nós iremos só um resuminho. Hoje nós vamos falar da Parashá Tavô, que está em Deuteronômio 26:1 a 29, verso 8. A Haftará está em Isaías 60:1 a 22 e a Brit Hadashá em Efésios 1:3 a 6. E o Salmo de número 51. Dito isso, agora sim eu passo a palavra para o nosso irmão Avraham. Shalom a todo mundo, quem eu não falei antes. Primeiro de tudo, antes de começar a Parashá, eu quero pedir desculpas da última dracha que eu ia dar aqui para vocês. Eu não consegui porque eu dormi, eu até fiquei com vergonha do Rabino. Eu falei, Rabino, eu dormi. Porque a pequenininha tá dando plantão de vez em quando, e ela deu plantão na quarta-feira, aí quando ela foi dormir, eu já saí para trabalhar. Quando eu voltei, eu falei, vou esticar o corpo. Aí quando eu acordei, aí quando eu acordei já eram 11 horas, eu não consegui. Mil desculpas a todos. Eu já pedi desculpa pro Rabi, mas eu queria pedir desculpa para todo mundo, que todo mundo deve ter esperado, e eu não pude estar com vocês. Mas vamos lá agora, né? Essa Parashá Tavô, ela tem várias chaves, mas, assim, a mensagem que eu consegui absorver dela é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que, se a gente for analisar, é uma mensagem que a gente falha sempre, que seria seguir a Torá para conseguir todas essas bênçãos que o Eterno está pedindo. É muito fácil a gente apontar o dedo para um e falar, ele está errando ali, ele está errando aqui. Mas e a gente? O que a gente erra? O que a gente está fazendo? A gente não olha? A gente não tenta corrigir? A gente tenta corrigir, mas só que nós somos falhos. E o fato de sermos falhos faz com que nós nos policiemos, nós temos que nos policiar sempre para diminuir esse erro que a gente vem cometendo sempre. Eu tenho vários erros, eu tento ir ajustando e melhorando e seguindo a Torá. Então, isso mexeu muito comigo dentro dessa Parashá, que o Eterno, igual, se a gente for ver as bênçãos que o Eterno promete para a gente, em termos de quantidade, é muito menor do que a quantidade de maldição se a gente não seguir. Será que... Aí eu fiquei pensando, cara,
por que tem menos bênção do que maldição? Aí, assim, a conclusão que eu cheguei é que a bênção é tão boa, que ele não tem que ficar fazendo propaganda. A gente não faz propaganda de uma coisa boa. Ele está mostrando para a gente o que é ruim. O que, se a gente não fizer, vai acontecer. Né? Então, ele não chega a falar, ó, se você seguir a Torá, se você seguir essa aliança que a gente fez aqui agora, ele não vai falar, ele fala as coisas boas, mas ele não vai fazer tanta propaganda quanto a maldição. Porque igual quando ele fala, eu te dei 2 caminhos, da bênção e da maldição. Escolha a bênção. Ele já fala o que tem que fazer. Ele dá, assim, tudo pra gente e ainda fala o que tem que fazer. Então, eu vejo, hoje, nós como seres humanos e seguidores da Torá, nós ainda somos muito falhos. No começo do meu caminhar, eu olhava assim, falava, poxa, como que esse povo no deserto faz essas coisas? Pelo amor de Deus, não é possível, tanto erro. Eles estavam vivendo ali com o Eterno. Mas e o que a gente faz? O que é? Quanto tempo que eu tô nessa caminhada com o Wilson? Ele me conhece mais do que todo mundo aí. A gente tem uma relação de amigo mesmo. Então, quanto tempo eu tô nessa caminhada e quantos erros que eu cometi? Aí fala, pô, Gilberto, você fala que os caras no deserto estão errando, mas você tá aí, né? Batalhando, errando. Mas esse é o processo de techuvá. Quando você entra no processo de techuvá, não significa que você, agora eu faço techuvá, então eu não erro mais. Aí que você erra. Porque quando você chega na techuvá, o Eterno vai te provar. Ele vai te provar aqui, você passou nesse teste, ele vai te provar ali, você repetiu, aí você volta, aí ele te prova de novo, aí você passou, você tem outro lá na frente. Então, a vida vai ser esse processo de techuvá, para que nós possamos chegar ao estatuto de varão perfeito. Então, essa mensagem que eu peguei dessa paraxá, assim, eu orava e falava, gente, mas tem muita coisa interessante que eu vou... Aí o Eterno falou, a mensagem que eu tenho para você é essa. Vocês continuam errando, vocês continuam pecando. Uns mais, outros menos, mas todos erram. Entendeu? E outra parte, no começo da paraxá, que eu achei muito interessante, é quando o Eterno fala que... Deixa eu pegar aqui, para não... Ele vai... Aqui, ó. Logo o princípio, o 26:1. E quando entrares à terra, que o Eterno, teu Elohim, te dá por herança, e herdares, e nela habitares, tomarás das primícias de todo fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno, teu Elohim, te está dando, e os porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno, teu Elohim, para ali fazer habitar o seu nome. Então, o Eterno já sabia até o local que era para fazer os sacrifícios, para fazer as ofertas. Então, o Eterno aí, ele começa a mostrar para a gente uma regra de onde fazer. Aí eu falei, caramba, ele mostrou, antes do povo entrar, ele já falou aonde que era para fazer o sacrifício, e onde que ia fazer, ele ia mostrar onde que ia fazer e aonde que o povo ia levar. Aí, quando a gente vai lá para frente, a gente acelera tudo, a gente chega lá em Reis, aí tem a briga de Roboão e Jeroboão. Um continua fazendo o sacrifício no local que o Eterno manda, e o outro escolhe outro local. Então, a gente já começa a ver a índole das pessoas, o que a gente, em vez de estar agradando o Eterno, a gente tenta fazer de acordo com a nossa vontade. Isso fica muito, muito estranho à medida que a gente está tentando seguir o Eterno. Eu conversando com minha esposa esses dias,
Aí tinha uma conhecida dela com um problema, e ela falou, olha, começa a colocar toda a sua vida nas mãos do Eterno. E a gente comentando, ela falou com ela, aí ela falou assim, amor, e eu ainda falei, quando ela começar a seguir o Eterno, não é que as coisas vão acabar, as coisas virão em dobro, as provas virão em dobro, mas se ela se manter firme no Eterno, aí sim a vida dela vai melhorar. Eu falei, perfeito. Essa é a paraxá. Igual quando o Eterno fala assim, eu te darei, aqui, nesse mesmo versículo 1 aqui, quando ele fala que dará a terra por herança, ele não só deu a terra por herança. Se a gente for lá em Deuteronômio 33, eu acho que 3 ou 4, a gente vai ver que a nossa herança, que ele dá mesmo, que a gente tem que pegar como herança, porque hoje ninguém está na terra de Israel. Ninguém da gente, que eu estou falando aqui. E a terra ainda, o povo todo não voltou para a terra, né? Nós não voltamos da diáspora ainda, estamos voltando, mas ainda não voltamos. Então, a herança nossa hoje é a Torá, é a palavra. Então, ele mostra para a gente lá em Deuteronômio 33 que a herança que ele está deixando para a gente é a Torá. Então, além de mostrar para a gente também que além da herança ser a Torá, ele fala para a gente, se a gente continuar firme na Torá, a gente será o povo escolhido. Mas se a gente continuar firme, seguindo a Torá. Hoje eu sou judeu, eu sou o povo escolhido. Não. Você é o povo escolhido se você seguir a Torá. E a gente está nesse caminho. É um caminho difícil, é um caminho que esse tempo que eu venho percorrendo, cada dia mais. Hoje eu estou um pouco afastado porque eu estou com neném, às vezes ela está doente, aí tem ar-condicionado, aí a gente fica nessa. Mas se esse caminho eu quiser percorrer ele sozinho, eu não consigo. A gente tem que estar em comunidade. Porque quando eu erro, o Wilson vai, chama minha atenção. Quando o Javan erra, eu vou e chamo a atenção do Javan. Como que eu vou dar o dízimo se não existe viúva, se não existe órfão, se não existe peregrino? Aqui fala do dízimo também. Como que eu vou dar esse dízimo se não existe essas pessoas para eu dar o dízimo? Como que eu vou seguir a Torá se a gente não está em comunidade, se a gente não consegue ajudar um ao outro? Então, essa paraxá, ela é muito interessante, não, filha? Essa paraxá é muito interessante em relação a isso. Um está ajudando ao outro, um está fazendo pelo outro. Porque se a gente achar que a gente vive numa redoma, e eu pegar a Torá, falar que eu vou seguir a Torá e ficar sozinho na minha casa, eu vou estar me enganando e enganando a minha família. Então, o Eterno, dentro dessa paraxá, quando ele separa as tribos que vão proclamar bênção e as outras tribos que vão proclamar maldição, ele separa a mesma quantidade, 6 de um lado, 6 do outro, escolhe cada tribo lá para dar a bênção e outras para dar uma maldição, mas se a pessoa escolher o caminho da maldição, o resultado é desastroso. Nós vimos aqui que Moshe fala também, ele profetiza que quando não seguires, aí ele fala as maldições que vão cair sobre o povo. Aí nós vemos cativeiro babilônico, se a gente exercitar até mesmo a memória aqui, nessa paraxá dá para entender que está falando até mesmo da época do Holocausto, de tanta coisa que aconteceu de ruim com o povo, por deixar de seguir a vontade de Hashem para seguir a própria vontade. Então, essa paraxá me deixou assim, bem, vamos dizer assim, assustado com o tempo que eu tenho de caminhada e com tanto de erro que eu ainda cometo. E com tanto de coisa que eu tenho que melhorar.
Aí eu gostaria que cada um fizesse uma análise interna do seu erro e falasse, porra, achei, me ajuda. Eu tô querendo fazer techuvá, tô querendo melhorar. Mas é isso, é um processo, é lento, é difícil, mas é possível. O Eterno fala, sede santos. Então, é possível ser. Então, vamos trabalhar todo mundo junto nisso e espero ter conseguido passar alguma coisa legal da Paraxá para vocês. Obrigado. Obrigado, Abraham. Passando agora a palavra para o nosso Ari Yaakov. Shalom a todos, boa noite. Obrigado, Rabino, por mais uma vez aí ter a oportunidade de poder comentar a Paraxá da semana. Como sempre falo, é uma alegria muito grande para nós podermos estar com os irmãos juntos nesse momento. E como o irmão Gilberto falou, realmente é uma Paraxá que, mais uma vez, o povo prestes a entrar na Terra Prometida, a gente percebe que fortemente o povo é exortado à obediência, né? O Moshe, por vários momentos, ele fala sobre isso, sobre a importância da obediência, e elenca outras questões também nessa paraxá. Mas aqui no meu comentário, eu gostaria de falar 3 aspectos que eu consegui absorver nessa paraxá, entender, orando também, buscando, e são 3 pontos que eu achei muito importantes nessa paraxá e que me chamou muita atenção. E esses pontos fala sobre a gratidão, sobre obediência e sobre as escolhas, né? A gratidão, no início da paraxá, sobre a questão das primícias, né? A obediência em obedecer os mandamentos, e lá no meio, no finalzinho da paraxá, mais para o final, sobre a questão das escolhas, que, no caso, as bênçãos e maldições. E como o irmão Gilberto falou, essa paraxá ela tem muito mais maldições do que bênçãos. As bênçãos são mais rápidas, mais concisas, e as maldições são mais demoradas, mais longas, né? Mas isso retratado nessa paraxá para deixar claro para nós, para o povo na época, para deixar claro sobre a questão do peso da desobediência, né? Se a escolha for em obedecer, o fruto, as consequências seriam uma coisa, e ao contrário, a desobediência teria algumas maldições, né? Então, esses 3 pontos que eu separei, gratidão, né, andar no caminho do eterno, que é a obediência, e as escolhas, que são as bênçãos e maldições, né? Ou seja, no primeiro, no início da paraxá, no meio e mais para o final, que é as escolhas. E falando um pouquinho de cada uma delas, no primeiro ponto, sobre gratidão, que está no início dessa paraxá, ele começa exatamente descrevendo a mitzvah, né, o mandamento, para que os fazendeiros pudessem entregar ao Eterno o fruto das suas primícias, dos seus, da sua terra, né? Então, o povo chegava ali no cesto, recolhia o que era de melhor, e a palavra hebraica aqui para primícias está reshit, né, que são considerados princípio, né? Então, é considerado esses frutos como bicurim, mas são as primícias, né, os princípios, tudo que era de melhor era colocado num cesto e levado ao templo, e ali o sacerdote recebia aquilo, era entregue, e havia uma oração de gratidão por aquilo que foi dado ao povo na sua terra, né? O fazendeiro, o agricultor, ele recolhia o início dos seus frutos, levava ao templo e fazia uma oração de gratidão, né? E também tinha uma mitzvah que deveria ser compartilhado, aquela bênção,
que ele estava recebendo, tanto com os sacerdotes, os levitas e os pobres, né? Deveria de haver ali uma participação também em abençoar as outras pessoas, né? A pessoa era abençoada, agradecia e também tinha o fato de abençoar, né? E isso mostra que esse propósito de entregar essa cesta de frutos, das primícias ali, é mais para mostrar ao Eterno que ele é o primeiro em todas as coisas. Então, esse é o primeiro ponto nessa paraxá que me chamou bastante atenção, de mostrar exatamente a gratidão. O que o povo recebia do Eterno, todo o seu sustento, tudo aquilo que o Eterno dava, era pego, uma parte daquilo, entregue para o Eterno e colocado também em forma de oração e gratidão. O segundo ponto, nessa paraxá, que eu elenquei aqui, que fala sobre a obediência. E isso a gente vê muito fortemente colocado no capítulo 26, no versículo 16, que fala: nesse dia o Eterno teu Deus te ordena cumprir esses estatutos e juízos, e os guardarás e os observarás com todo o seu coração e com toda a tua alma. A gente percebe que fortemente ele está recomendando a obediência aos mandamentos do Eterno. E aqui eu me lembrei de uma ministração do nosso irmão More Rafael, que ele explicou muito bem essa passagem, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso é uma parte lá do Shemar, né? Que devemos amar ao Eterno com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, né? E a explicação bíblica disso aí, a palavra que está lá é meud, ou seja, com todo o seu tudo. Então, foi uma explicação muito interessante que eu achei com relação a essa parte da obediência. Então, Moshe exorta o povo, e, consequentemente, nós também, nos dias de hoje, a andar em obediência aos mandamentos do Eterno. Isso acontecendo, tá, provoca uma identidade no povo, né? Essa identidade no povo, na obediência, tornava um povo santo, um povo separado, um pacto que ele tinha com o povo em caminhar conforme as instruções do Eterno. Então, essa obediência que fortemente é recomendada nesse capítulo 26, que nós devemos obedecer com todas as nossas forças também, porque, afinal de contas, nós vemos aquela passagem: se me amas, cumpra os meus mandamentos. Né? Então, é uma forma da gente demonstrar o nosso amor ao Eterno, não só naquela parte intelectual, mas também na prática da obediência aos mandamentos do Eterno. Isso nos traz a sermos um povo com identidade, né? Um povo que tem um objetivo, não um privilégio, um objetivo que é ser luz para os demais povos, né? Então, essa obediência, essa recomendação, esse segundo ponto, é algo que me chamou bastante atenção nessa paraxá, né? Que é a obediência na paraxá que Tavô. A terceira parte, né, o terceiro aspecto dessa paraxá foi com relação às escolhas, né, onde, lá já mais no final dela, em que fala sobre as bênçãos e maldições, aí representados pelas montanhas de Gerizim, né, e pelo Monte Ebal, onde as maldições aqui, como falado, elas foram elencadas de uma forma mais numerosa, mas como um alerta, né, um alerta para que o povo pensasse bem sobre a questão do peso da desobediência dos mandamentos do Eterno. Né? Obviamente que todos nós vamos querer escolher as bênçãos, né? E se escolhermos as bênçãos, nós vamos ter o quê? Qual que é a promessa? Prosperidade, abundância e vitória. E como já dito nos estudos anteriores, bênção não quer dizer somente ausência de dificuldade,
né, é saber que o Eterno está caminhando ao nosso lado, e que nós, se nós formos atrás de bênçãos, nós vamos atrás de servir ao Eterno com amor, com dedicação, com o nosso interesse, não com interesse de troca, né, com o interesse de estar com o coração realmente focado em servir ao Eterno. Ao contrário da obediência, que é a desobediência, vem as maldições, né, que viriam as doenças, a escassez, derrota e, sobretudo, o exílio, né? E, assim, a Paraxá elenca várias vezes, com mais detalhes, as questões das maldições. Então, irmãos, eu escolhi, assim, eu vi esses 3 pontos, a questão da gratidão, obediência e escolha, e agora eu quero voltar nessa introdução exatamente para o início da Paraxá, né, onde descreve exatamente essa mitzvah de levar os primeiros frutos ali no templo, né? Eu retornando isso aqui, eu entendi que nós temos um princípio, porque embora nós não tenhamos não tenhamos o templo nos dias de hoje, mas nós podemos praticar esse mandamento, né? De que forma a gente pode praticar isso aí? Né? O mandamento foi dado lá no passado para um determinado grupo. Mas e hoje? Como que a gente pode transportar isso e trazer na nossa vida, no nosso caminhar, para o eterno? Né? Como que nós podemos entregar isso aí? Né? Nós temos que reconhecer que tudo que nós fazemos dependemos do eterno. E os nossos primeiros frutos hoje podem ser o nosso trabalho, o nosso salário, o nosso sustento. Então, nós temos que separar do nosso dia, do nosso trabalho, do nosso sustento, do nosso dia a dia, o melhor para o eterno, né? O nosso tempo, o nosso recurso. Né? E muitas vezes nós não praticamos isso. A gente reserva um pouco tempo para o estudo da Torá, um pouco tempo para estar na presença do Eterno, pouco tempo para fazer as nossas orações, e ao longo do dia desperdiçamos muito tempo em outras atividades. Né? Então, esse princípio do início da Paraxá me chamou bastante atenção, porque o Eterno nos exorta para que nos exorta e nos ensina que nós podemos também oferecer a Ele o melhor, né? O melhor das nossas vidas. Então, para a gente ter a bênção, existe uma fórmula, né? A fórmula é o quê? Obediência e gratidão, né? A gratidão, obediência é igual a bênçãos. Então, se a gente obedece, se nós somos gratos ao Eterno por tudo que nós temos, obedecendo aos mandamentos, a consequência de tudo isso é termos aí frutos de bênçãos em nossas vidas. O Eterno pode nos abençoar de toda sorte de questões aí que nós sempre precisamos: saúde, trabalho, nós almejamos muitas coisas, mas, em primeiro lugar, essa bênção, a gente tem que entender que é servir ao Eterno. A maior bênção de todas é saber que nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de conhecer os mandamentos do Eterno, de conhecer a sua palavra e poder botar em prática tudo aquilo que ele tem nos instruído, nos mostrado, nos dado. Então, essa paraxá me chama exatamente a atenção nesse ponto. Eu quis falar sobre a questão da gratidão, da obediência e da representação dos 2 montes, né, para exatamente mostrar que podemos, embora um mandamento que foi dado lá há 2, 3 mil anos atrás, ele pode muito bem fazer parte das nossas vidas no dia de hoje, né? E a gente, caminhando em obediência, essas questões vão nos alcançar, né? As bênçãos estarão nos alcançando, que é uma das promessas do Eterno. Então, irmãos, essa palavra aqui, esse comentário é um comentário breve,
e que eu quero deixar com os irmãos, agradecer também mais uma vez. Tem muitas relações também dessa paraxá com a Haftará, né, de Isaías. Nós encontramos bastante conexão com ela, quando a gente vê também, muitas vezes, a disciplina do povo, que foi, às vezes, afastado do Eterno, mas a promessa também de restauração, a promessa das nações servindo, trazendo as riquezas para o povo, para Jerusalém, né? Então, a gente percebe que essa paraxá nos ensina, como o irmão Gilberto falou, também no processo de techuvá, né? Muitas coisas estão elencadas ali que não nos agrada, mas a gente pegando, entendendo que o Eterno está querendo nos instruir, nós podemos fazer techuvá e colher nas nossas vidas aí grandes bênçãos, e especialmente andar na presença do Eterno, andar servindo a Ele, que esse é o melhor dos presentes que a gente pode receber. Tá bom, irmãos? Obrigado. Obrigado, Yaakov. Obrigado, Avraham, pela contribuição de vocês hoje. E com isso, a gente abre agora a oportunidade, caso alguém tenha alguma pergunta, pode levantar a mão e eu vou liberando um por um aqui. Por favor, Fábio. Parece que o irmão Francisco tinha levantado a mão primeiro. Ah, eu não vi. Apareceu, o senhor apareceu primeiro. Então vamos ao Francisco. Tá me ouvindo, Rabino? Sim, estamos ouvindo. Shalom, boa noite. Shalom. Eu estou vendo aqui no capítulo 28 dessa paraxá, a partir do versículo de número 48, eu queria comentar o seguinte, Rabino, que o irmão falou aí, o irmão Abraão, o irmão Gilberto, acerca de essas coisas que estão elencadas aqui, elas podem referir-se às questões que o povo de Israel, nosso povo, foi escravizado durante algum tempo, 70 anos, depois de outras nações e tudo, pelo fato de ter... Você já tinha avisado, né? Se vocês fizerem o certo, vocês serão abençoados, mas vocês fizeram errado. Então, esse versículo aqui, Rabino, quando fala que virá de longe um povo, né? Como águia, cuja língua não entenderás. Aí a minha pergunta estaria referindo, então, aos babilônicos, que era um povo que falava outra língua, né? E que vieram e levaram cativo, e eles ficaram cativos durante 70 anos. Tem algo a ver ou é só pensamento? Qual é o capítulo e versículo? Capítulo 28, ao versículo... Tem o 49, ó. O Eterno levantará contra ti uma nação que virá de longe, da extremidade da terra, subitamente como voa a águia, nação cuja língua não entenderás, povo grosseiro, que não terá respeito para o velho, e não se compadecerá do moço. Enfim, então aqui está se referindo a uma nação que viria de longe devido à obediência deles. Aí eu queria saber se isso aqui pode referir-se, né? Não só aos babilônicos, mas às outras nações que, depois da desobediência, ocorreu com Israel. Tem a ver ou não? O Gilberto vai querer responder, senão eu posso tentar falar alguma coisa. Ué, eu falo? Posso falar também. Bom, eu posso falar, né? Eu entendo que pode, sim, ser a Babilônia, né? Um pouquinho antes, vem um alerta. Vem um alerta. Se não ouvir a voz do Eterno, teu Deus, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos que ordenou, aí então o povo poderia ser cativo. O que aconteceu com o povo? Nós temos aí o relato de que eles foram cativos para a Babilônia, e o outro é o Império Assírio.
né? Então, pode ser que essa passagem seja já alguma coisa já lembrando esse cativeiro pela desobediência do povo, pelo afastamento do povo, né? Então, eu penso que pode ser, sim, essa nação que tenha carregado o povo de Israel. E lá, consequências vieram, muitas coisas o povo trouxe da Babilônia, que até os dias de hoje foi assimilado pelo próprio povo judeu, né? E o prejuízo foi muito grande, né? Tudo isso por conta de uma desobediência e por não ouvir a voz do Eterno com que ele estava falando. Isso O mesmo. irmão Francisco está fechado aí. O áudio está fechado. É isso mesmo, viu, irmão Francisco? Ali se refere aos babilônios mesmo. A minha pergunta, Rabino, ia nessa linha aí também. Porque quando eu vejo aí que é uma nação que vem de longe, não pode ser os assírios, que é de perto. E os babilônios não estão tão longe assim. Babilônia é ali onde estava Abraão quando ele saiu, é ali daquela região. Abraão saiu de Ur, Babilônia, né? Então eu estou enxergando mais Roma, que é um povo que vem de longe, que é um povo que voa como a águia, e a águia era o símbolo romano, e que uma língua que você não conhece. A Babilônia, qual é a língua? É o aramaico? O aramaico é mais perto do hebraico do que o espanhol é perto do português? Não é assim? É mais irmão o hebraico e o aramaico do que o português e o espanhol. Agora, latim e hebraico não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é de longe. E aí, quando você vê o conjunto de maldições ali, o conjunto de maldições é terrível. E você vai ser desterrado, e vai sofrer isso, aquilo, outro. Mas a gente vai ver na próxima paraxá que Deus disse, se você mudar seu comportamento, você vai voltar desse desterramento. Então, deve ser o que está acontecendo agora, 1948, o retorno de Israel. Então, eu estou vendo muito mais Roma do que Babilônia no cumprimento disso aí, porque tem tanta coisa que em Roma se encaixa mais a questão. Agora, eu queria um comentário do Rabino sobre isso, mas também a questão do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Eu estava vendo ali que as tribos que ficaram no Monte Ebal e as tribos que ficaram no Monte Gerizim é interessante. As tribos que ficaram no Monte da Bênção são Levi, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, os filhos de Lia e os filhos de Raquel. Agora, as tribos que ficaram no Monte da Maldição são Rúben, Zebulon, 2 filhos de Lia. Rúben, ele fez o que não devia, então talvez seja esse o castigo. Zebulon, eu não sei qual a razão. E os filhos das concubinas, né, das auxiliares lá de Lia e Raquel. Moisés escolheu essa configuração das tribos que ficariam nos montes por alguma razão específica. Os rabinos falam alguma questão de ser esse grupo de tribos que ficariam nos montes da maldição e da bênção? Tem alguma indicação em ser esses grupos quanto ao comportamento das tribos, a vontade das tribos de obedecer ou não a Deus? Deixa eu só dar uma palavrinha. A língua dos babilônios não era o aramaico, era o sumério e o acadiano. Então, a língua era diferente, bem distinta do hebraico. O aramaico vem da onde? O aramaico vem do hebraico. Não, mas qual povo que fala o aramaico? Não, o povo que vai falar o aramaico depois é o povo da terra de Israel mesmo. Então, o aramaico é uma língua hebraica com alguma modificação com o tempo. Isso. No entanto, na época de Yeshua, a língua mais falada era o aramaico.
era mais falada do que o hebraico. E em relação à Babilônia e a Roma, essa profecia também tem muitas características de Roma, mas também tem muitas características da Babilônia. Como algumas profecias, elas vão sendo cíclicas de acordo com o erro da falta de seguir a Torá. Mas, a princípio, a profecia ela tem muita relação com o cativeiro babilônico. Isso que eu queria colocar, só isso. Obrigado. Tá bom. Essa passagem de Deuteronômio 28, realmente ela abarca os dois momentos históricos de cativeiro, né? Um é o cativeiro babilônico, ela encontra isso, porque é o cumprimento da profecia, ou seja, da questão da desobediência. Né? O Eterno fala, se vocês forem desobedientes, isso, aquilo e aquilo outro vai acontecer. Se você for obediente, não vai. Então, eles foram desobedientes, aconteceu, voltaram para a obediência, depois desobedeceram novamente, e a consequência da desobediência, novamente, é que vai vir uma nação de longe e que vai dominar. Então, ali, há uma possibilidade, né? Assim, há uma possibilidade, não. É como se fosse a recorrência do primeiro fato babilônico. Então, acontece com a Babilônia e acontece com Roma também. As duas vêm de longe, Babilônia vem do leste, Roma vem do oeste, né? Eles se encaixam dessa maneira também, né? O poderio militar das duas foram muito grandes, tanto Babilônia quanto Roma, né? Havia o poderio muito grande, né? Todos dois falavam uma língua que não era de Israel e que Israel não compreendia, né? Todos os dois mostraram muita brutalidade e força, né? Na questão da destruição, né? Babilônia destrói os muros, destrói... deixa eu só fechar o áudio aqui do São Francisco, peraí. Valeu. Destrói os muros, destrói o templo também, né? Babilônia como o primeiro momento da desobediência, Roma como um segundo momento, né? A continuação do que havia sido profetizado, de modo que a gente não vê o cumprimento só em um, mas vê em Babilônia e vê também em Roma, né? Então, todos os dois reforçam para nós o princípio da obediência, que se a gente obedece, está tudo uma bênção, e se desobedece, sim, a gente vai ter a consequência da desobediência. Num primeiro momento lá com Babilônia, num segundo momento com Roma também, onde houve a diáspora e depois volta todo mundo para lá novamente para fazer a reconstrução. Então, cabem das duas maneiras, né? Lá, sobre os montes, né, a divisão das tribos pelos montes, no Gerizim, né, ficou Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, e no Ebal, Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan e Naphtali, né? Aqui está muito relacionado com, parece que é um pouquinho do comportamento de cada grupo de tribos que a gente vê aqui, né? Levi, a obediência, Judá, a obediência, José, a obediência, né? Então a gente tem uma parcela maior de obediência aqui no grupo do Monte Gerizim, e no Ebal a gente tem Ruben, né? Que a gente sabe que deu aquele problema sério, né? A gente tem Dan lá que fala que espera que Dan volte, né? Que restaure. Então tem um pouco de divisão mostrando um pouquinho dos fatos que ocorreram em cada grupo que vai ficar em cada monte, né? Então não é uma divisão na sorte, né, que foi tirado para ver quem vai ficar em cada monte, mas está relacionado um pouco com a história, com a característica de cada grupo, de cada tribo dessa. Então, é uma divisão que o Eterno faz de forma pedagógica, né, para nos ensinar e para nos instruir, né, e que cada pessoa, né, ela pode estar, né, entre a bênção e a maldição, né, ou seja, mostrando que a escolha
também tem a ver com uma parcela individual, ou seja, nós é que acabamos escolhendo estar em que lado, né, do lado do Monte Gerizim ou do lado do Monte Ebal, que é uma escolha nossa, né? E é uma forma do Eterno mostrar de forma visual, né, a instrução e a escolha deles de fazerem, porque embaixo você tem uma cidade no pé do monte, deixa eu até lembrar o nome da cidade aqui, Shechem, né? E aí, ou seja, você tem uma escolha a se fazer, né? Como na vida a gente tem uma escolha a fazermos, e compete a nós mesmos fazermos essa escolha. Então, eu vejo que é mais uma, uma forma pedagógica que o Eterno tem de nos ensinar a escolher e que as nossas escolhas têm as consequências, né? Elas veem também as consequências. Essa disposição dessas tribos entre uma montanha e outra, ela talvez esteja relacionada aí também com o capítulo 49 de Gênesis, né, Rabino? Sobre a questão da bênção que Jacó proferiu aos seus filhos. Eu creio que tem muita relação com essa questão da disposição das tribos. Eu peguei aqui um comentário, né? Vou ler aqui. Segundo Talmud, 6 tribos subiram ao cume de cada montanha. Os sacerdotes e levitas permaneciam no centro, entre os 2 montes, ao redor da arca, e pronunciavam as bênçãos olhando para Gerizim e depois as maldições que aparecem na Torá olhando para Ival. Após cada bênção, as 6 tribos respondiam amém, e os mesmos faziam as outras 6 tribos após cada maldição. Aí vem aqui, é interessante notar que Simeão foi colocado no monte Gerizim para abençoar quando sua ira havia sido amaldiçoada por seu pai em Gênesis 49, 7. Então, teve um momento lá da bênção, salvo engano, foi quando tentaram violentar a irmã dele e a sua ira tinha sido amaldiçoada. Então, ele foi colocado no monte da bênção exatamente para ele poder fazer a correção da sua atitude. Né? Esse foi um comentário que eu peguei aqui, inclusive lá da Estiva, nossa, né? Relacionado ao capítulo 49, versículo 7 de Gênesis. Que está relacionado também com Levi, tá? Não foi só Simeão que teve essa atitude, né? Então, Levi também. Então, Simeão e Levi, né? Então, os dois estão nesse monte também, porque Levi depois ele faz, né? Ele tem a oportunidade de ficar do lado de Moshe, no caso do bezerro de ouro, ele tem uma oportunidade diferente, né? E Simeão tem essa oportunidade de se colocar agora da maneira correta, né? Ieda, pode perguntar. Em relação a essa questão dos exílios, né, eu pensei até que em Deuteronômio 28, do versículo 26 até 46, seria o exílio da Babilônia. Do 47 até o que o irmão leu, o irmão Francisco, 49, que fala de cuja águia, eu pensei no exílio não, nos gregos, no Império Grego, até porque eu fui lá em Daniel, né, no capítulo 7, versículo 6, diz assim: depois disto contemplei, e eis que um outro como um leopardo, a qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. E o animal também tinha 4 cabeças e domínio lhe foi concedido. Então, no meu raciocínio, eu pensei isso. Aí é o grego, e depois, nos versículos de capítulo 28, versículo 50
22, 55, que aí fala muito, não é, que Israel foi sitiada. E a gente sabe lá que antes dos anos 70, não é, houve toda aquela questão da rebelião e de que o imperador lá romano mandou aquelas tropas com Tito, enfim. E aí é quando há destruição, não é, de Jerusalém pelo Império Romano. Na minha cabeça eu fui assim construindo esse raciocínio porque o povo hebreu ele foi muito castigado por vários impérios, 4 impérios. Aí eu raciocinei isso e que do versículo 52 até o 55, inclusive que fala que as mulheres, as mães comiam os filhos. Parece que lá em Joséfo, ele cita isso. Aí eu fico assim, como Rachem é maravilhoso, porque ele destrinchou as bênçãos e as maldições, e muito mais maldições, para justamente advertir o que iria acontecer. E tudo aconteceu. Isso fica para mim, para não duvidar das promessas que Hashem tem para as nossas vidas e para mim, para minha família. Porque muitas vezes eu fico triste, não é, por não ver a minha família buscando, não é? Mas assim, tem promessa para as nossas vidas. E promessas assim grandiosas. E aí lá no capítulo 29, Rabino, eu posso estar enganada, eu gostei demais dessa paraxá. Eu passaria aqui a noite comentando ela. Em Deuteronômio 29, o versículo 15, olha o que diz: mas com aquele que está aqui hoje conosco, diante do Senhor, nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco. Eu fiquei pensando, será nós? Que maravilha! Exatamente, Que bênção! Que promessa! exatamente. Com os que estavam lá e os que não estavam lá, que ainda iriam nascer ainda, gerações futuras. Isso. A aliança, né, porque no verso 14 fala, e não somente convosco faço esta aliança e este juramento. Né? Então, alcança todos nós até o dia de hoje. Fomos alcançados. Uhum. Eu queria só comentar uma coisa, lá em 2 Reis 25, no verso 1º e o verso 2º. 2 Reis 25? 2 Reis 25, verso 1 e verso 2, diz lá: E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 1º do ano rei Ezequias. Ou seja, também Nabucodonosor sitiou Jerusalém, não só Roma, né? Então, todas essas conquistas, elas partem desse comportamento militar, né, de sitiar a cidade, né, para que depois ocorra a conquista. Então, por isso que o texto de Deuteronômio, ele fala de Babilônia, né, e depois continua nos ensinando e fala, olha, é mais ou menos assim, se acontecer de novo, vocês vão ser novamente sitiados, novamente dominados. E se errar de novo, vem de novo a correção. E se errar de novo, vem de novo a correção. E aí, nesse período que está citando aí Reis, não é? Houve também essa questão das mães, das mulheres comerem os filhos. Eu fiquei assim, eu fico assim, sempre impressionada, não é? Porque a fome era tanta, não é? E aqui em Deuteronômio fala isso. Olha só, e para com a placenta que lhe sair entre os pés, e para com os filhos que terá, porque ela os comerá secretamente,
por falta de todas as coisas, no cerco e no apuro, em que o teu inimigo te afligirá em tuas portas. Aí eu fiquei achando muito que nessa situação seria Roma. Não sei se aconteceu isso, das mulheres comerem seus próprios filhos em outros cercos. Eu não sabia. Em outros cercos, eu acho que não. Acho que foi mais o caso desse mesmo, né? Porque demorou ali, durou 1 ano e quase 2 anos de cerco, né? E olha que nos próximos anos 70, olha que profecia, quantos séculos que Moisés disse que isso iria acontecer com o povo. Que revelação tão grande, que visão tão grande foi dada a Moisés. Mas esse fato ele está relatando do momento do período babilônico, né? Porque o Jeremias, o profeta que ele fala sobre isso também, ele é um profeta desse período histórico, né? Do período do cativeiro babilônico. Então foi um momento que houve realmente muita escassez de alimento, muita morte por fome, doenças, né? Então, assim, Então, no cerco da Babilônia, as mulheres também comiam seus próprios recém-nascidos? existem relatos históricos até de canibalismo, sim. Ah, eu não sabia, Rabino. Eu pensava que só fosse lá no cerco de Roma, dos Não, anos 70. não. Tá. Então, a gente poderia pensar que poderia ser as duas coisas? Por isso que as coisas elas são cíclicas, né? Elas vão acontecendo, né? Sim, sim. Tá certo. Eu tenho uma outra questão, mas eu vou deixar para depois, que já seria em Isaías. Tá, vou passar para a Márcia, depois eu vou passar para o Rafael, depois eu volto para você. Tá, Márcia, obrigada. nada. Rabino, o irmão Rafael, ele levantou a mão antes de mim, eu vou passar para ele. Tá bom. Shalom. Para o irmão Jacob e para o irmão Gilberto, ali em Deuteronômio 27, né, fala de escrever a lei, né, em teu passar para que entres na terra. Queria entender o que os irmãos entenderam de escrever, o que seria esse escrever, onde escrever. Qual o versículo, Rafael? É o 27:3 e ele repete no 27:8. Acho que é o 8. É o 3 e 8, né? 27, verso 3 Isso e aí, verso tem 8. essa repetição, me chamou a atenção ele escrever, eu estava relendo antes de começar e me chamou a atenção isso. Escrever, né? E ainda no Monte da Maldição, não é isso? Se não me engano. É quando passares o Jordão. Qual o versículo que eu estava... Verso 3, 27, 3. Eu vejo que isso aqui é exatamente para reforçar mesmo a questão da Torá para o povo, né? E essas pedras eram feitas, né, com cal, salvo engano. E eu vejo que isso aí, o Moshe estava dando essa instrução para que pudesse reforçar realmente a Torá para o povo, né? Que, de uma forma, e ela foi feita no Monte Ebal, o monte maior, o Monte das Maldições, para dizer também que, pela Torá, embora o povo estivesse também, não tomasse algum caminho errado, pudesse também haver um momento de conserto, um momento de techuvá. Então, vejo que essa questão do capítulo 27 é para exatamente reforçar a Torá no meio do povo, para que o povo não viesse a esquecer.
irmão Gilberto tem alguma coisa a acrescentar? Sim, assim, eu vejo que é escrita na pedra, porque quando você se escreve na pedra, não se apaga, fica ali. Então, ficaria para a posteridade, para todas as gerações de Israel, que o povo entrou ali e tinha que seguir aquela lei. Porque se não seguisse aquela lei, aconteceria todas as maldições que aconteceram. Simplesmente isso, assim, que eu entendo. Ali, na minha opinião, está o sentido bem literal mesmo. Quer comentar, Gabriel, Rafael? Eu entendi, Rabino, mas seria vamos dizer, o que Maimônides fez. Ele resumiu as leis ali, as mais importantes, os princípios, porque eu fiquei com a dúvida, porque parece que é para escrever no altar ali na pedra, né? Aí não caberia uma Torá inteira, mas seria algo do tipo assim, Você acha os que ali pontos seria principais. escrito você acha que o local da escrita seria no altar? Parece. Eu achei que poderia parecer isso. Ó, escreverá sobre as pedras todas as palavras desta lei, lá no 8. Que é para escrever o que está na Torá, sim, né? Aí Mas o altar que escreveria você ali. fala é porque no verso anterior ele fala também: sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás perante o Senhor teu Deus e alegrarás. Que eu acho que são duas coisas. Ó. No verso 4 ele fala: será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras, que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as cairás com cal. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás instrumento de ferro sobre elas. Então, aí aqui a gente tem dois mandamentos, né? Um de escrever nas pedras, né? E cairás ela com cal. E o outro é edificar um altar que você não pode usar instrumento de ferro nela. Mas nas outras, como você vai escrever nela, né? Como é que você vai escrever nela sem que você tenha um objeto que grave nela, né? Como se fosse um formão que vai esculpindo na rocha o nome, né? Ou as palavras, né? Então, Entendi, entendi. não é a mesma coisa, são Dois mandamentos distintos, né? são pedras para duas coisas, né? Pedras para serem escritas e gravadas e outras pedras para o altar. Até porque a pedra para ser gravada, eu acredito que vão ser pedras bem maiores, né? Mais largas até, para poder caber o que precisa ser colocado ali, né? E para o povo Entendi. todos ver, não é, Rabino? E o verso que eu gostei é o verso 8. Naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei. E aí, essa parte final, que para mim ela é muito importante, exprimindo-as nitidamente. Ou seja, algo muito claro para que as pessoas possam, ao ler, entender. E aí vem o nível pechat do texto, né? Assim, algo que realmente qualquer pessoa que passou e leu aquilo ali entendeu, compreendeu o que deve ser feito. E não algo que está no nível SOD, né? Assim, a pessoa tem que fazer um curso de pós-doutorado em ciências ocultas e letras apagadas, né? Para poder entender o que está escrito ali. Tem que fazer coisas marabolantes. Não, o texto simples já vai dar à pessoa a compreensão do que ali está escrito. Tudo bem explicado, né? Bem Para que claro. não haja dúvida. É Eu só tipo não Tá bom. sabia letras bem escritas, letras bem grandes, bem escritas, né? um outdoor. Um outdoor bem feito mesmo, assim, né? Eu só não sabia que o Monte Ebal era o maior. E bem interessante, não é? Para lembrar, não é, ao povo e a gente hoje aqui o quanto é grave, o quanto é uma tragédia, o pecado. Eu estou na dúvida agora.
940 metros o Monte Ebal, estive vendo aqui, e 800 e poucos metros o Monte Gerizim, montanha. Então é o maior mesmo. O Ebal é o maior. Uma coisa... É que sempre o mal feito aparece mais, né? E aí, essa questão de por que tem mais maldição do que bênção, né? É para mostrar o tamanho do prejuízo que é não andar com Hashem. Né? Assim, olha, o tamanho do problema que é não caminhar com Hashem. Assim, andar com o Eterno tá tudo uma bênção, tá tudo bom, mas não andar é um grande problema. Né? E é a escolha da pessoa mesmo, mas é um grande problema. Então, mostra exatamente isso, né? Por isso que é mais maldição, por isso que o Monte Ebal ele é maior, né? Ou seja, não andar com Hashem é acúmulo de problemas. Na própria Torá, não é, Rabino? Tem mais não, os 10 mandamentos, Sim, sim. não é? É justamente para entrar na nossa cabeça, não é? No nosso coração. Que a gente entenda, né, que é melhor obedecer, né? É muito melhor sempre obedecer. Tem uma passagem que o Rafael me perguntou hoje, eu não sei se ele vai querer falar, Ovadia, sobre o arameu, que é uma passagem boa de comentar hoje também. Do arameu aqui eu te enviei a É, dúvida. isso. Posso comentar, deixa eu só tentar abrir o WhatsApp aqui, gente, para ver certinho ali, para não... Essa passagem tem Deuteronômio 26:5. Márcia, você quer falar novamente? Novamente? Ah, sim, eu gostaria só uma pergunta. Pode. Eu acho que todo mundo já sabe essa resposta, mas ainda está um pouco confuso para mim. Deuteronômio 28, verso 1, tem a expressão, entre aspas, aqui, obedecer a todas as suas mitzvot. No caso, incluiria o quê? Porque, assim, quem consegue obedecer todas as mitzvot ali integralmente, tem relação com 613 mandamentos? Está um Tem, pouco confuso. tem relação, Márcia, mas as 613, elas não são direcionadas ou dirigidas a uma pessoa somente, né? Ou seja, eu ou você temos que cumprir 613 mandamentos. Não, isso não existe. Porque você não é homem, nem eu sou mulher. Você não é fazendeira, nem eu sou fazendeira. Nós não somos, né, temos especificações distintas. Então, ou seja, muitas coisas eu não vou cumprir porque não compete a mim, não é para mim o mandamento, nem é para você o mandamento. Agora, quais são os mandamentos que lá em Deuteronômio fala? Guarde todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Esses mandamentos são aqueles que chegam até você para cumprimento. Ou seja, tudo aquilo que chega de mandamento que você pode fazer, que você tem condições de fazer, que está ao alcance da sua mão, cumpra esse mandamento. Ou seja, amar o próximo, amar a Hashem sobre todas as coisas, dar a bênção depois de alimentar, né? Então, esses mandamentos que a gente vê que são mandamentos que estão ao nosso alcance, todos eles nós temos que cumprir. Agora, mandamentos que não estão ao meu alcance, mandamentos que não estão ao seu alcance, né? É uma coisa que, por exemplo, vai ser algo para o futuro. Ou, por exemplo, vamos imaginar aqui, deixa eu pensar algum mandamento para futuro aqui. Você vai fazer um voto, e aí você tem que cumprir o voto. Mas o voto você só tem que cumprir quando ele acontecer, né? Quando a parte do Eterno fizer a dele, você vai cumprir a sua parte, né? Ou seja, você não tem que se preocupar com ele agora, mas quando
o Eterno fizer a parte dele, você cumpre a sua parte. Então, a gente tem sempre que estar preocupado com aquele mandamento que está ao alcance da nossa mão. Esse a gente tem que fazer. Então, eu diria que dos 613 mandamentos, vou reduzir eles aí para na casa de uns entre 100 e 150 mandamentos é o que a gente cumpre normalmente. E vários deles nós já fazemos. Congregamos, dizimamos, ofertamos, amamos o próximo, não desejamos o que é do próximo, não mentimos, não roubamos, não adoramos outros deuses. E aí por aí vai, oramos depois que comemos, antes que comemos, ajudamos o necessitado. Então, por aí você vai, honramos pai e mãe, sabe? Vários mandamentos que a gente já vai cumprir. Então, N mandamentos nós já cumprimos vivendo normalmente, obedecendo a Torá, né? E à medida que você vai conhecendo outros mandamentos, né? E eles estão ao seu alcance e dizem respeito a você, né? Você vai obedecendo e vai cumprindo também esses mandamentos. Aqueles que você não conhecia, por exemplo, muitas pessoas não conheciam o mandamento de orar depois de comer, né? De agradecer depois da refeição. Então, eu aprendi que eu tenho que agradecer depois da refeição. É um mandamento. Opa, eu vou fazer isso agora depois da refeição. Então, está ao seu alcance. Então, esses que estão ao seu alcance, pode cumpri-los. E deve cumpri-los. O homem. Eu não sabia que precisava usar o tzitzit. Precisa, é um mandamento. Agora eu sei, eu vou passar a usar. Mais um mandamento que está cumprindo, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo a Torá, vai conhecendo os mandamentos de Hashem, a gente vai colocando eles em prática nas nossas vidas. Te ajudei? Espero que sim. Entendi sim. Muito obrigada. De nada. Vocês viram aí essa passagem de Deuteronômio que eu falei? O arameu. 26:5. Uhum. 26, né? E Yaakov. Exatamente. Chamou a atenção, né, que foi a questão que eu falei com o Rabino, sobre o texto, né? Aí ele fala Labão, né? O arameu. E aí, quando eu fui ver o hebraico, eu notei que não tem o nome de Labão no texto, né? Aí ele fala que o arameu é meu pai. E aí eu fui questionar o Rabino sobre essa passagem, né? Porque na tradução, no Peshat mesmo, né, no literal ali, não fala de Labão. E aí eu notei nos comentários que Rashi faz uma interpretação, né, e usa isso para se referir a Labão, e outros vão falar que não tem a relação com Labão, né? Só que ambos estão relacionados, né? Sendo Jacó, o arameu, que, né, teve vida na terra dos arameus, lá com Labão, né? Tudo que Labão fez, Jacó sofrer, né, para sair da terra, abandonar e buscar outra coisa, que culminou também com a fome, né, de expulsar ele da terra e ele ir para o Egito, né? Porque o texto aí, isso é uma bênção, né, que tem que falar, né, Rabino? Sim. E falarás em voz alta e dirás. E isso é parte da liturgia dos bicurim, né? E é uma liturgia que também é muito interessante na dinâmica que ela traz, né? Que aí eu continuei estudando ela, né? E ela fala da origem, né, do arameu errante, que era meu pai, né? Uma origem humilde, né, de Jacob, né? Relacionado no Peshat ali a Jacob, né? E aí sai do Egito, sai para o Egito e depois no Egito, né, é oprimido, né, e clama para o Eterno atende. É toda aquela dinâmica que a gente vê nas parashot, a gente viu nas parashot anterior, né, de obediência, a bênção, aí a vida tá boa e o povo se desvia e vai punição, né, diáspora. E aí o povo lembra do Eterno, aí o Eterno vê o clamor, aí atende o pedido, né? Depois liberta, né? Porque tem o trecho que fala, né? Tirou-nos do Egito com mão forte e braço estendido, né? É a parte da libertação, né? E a terra, né? Sempre é o vai e vem da terra. Se Israel está obediente, merece as bênçãos, Israel
está em comunidade na terra de Israel, né? E se não está, mesmo estando na terra, pode não viver em paz, né? E em última penitência é sempre a diáspora, né? E é um texto que me chamou muita atenção, assim, e a troca de ideia com o Rabino ficou mais claro ainda, assim, a dinâmica que tem até na parte da interpretação, né? Uma visão Peshat e às vezes uma visão mais solta, igual a do Urashi, né? De ver Labão como a referência que está ali, né? Nessa questão do arameu, que também persegue o patriarca Jacob, né? Então é muito, muito bonito o texto. Ô, Rafael, eu fiquei agora na dúvida. Quando fala assim, um Ciro prestes a perecer foi meu pai. Eu Ciro, é? pensei que estava falando Jacó, Qual é esse, qual é o nome que aparece no da senhora aí? na King James. Ciro. Aí eu fui procurar no Sírio, né? Google. Ciro. Ciro, S-I-R-O. Ciro. Aí, É de assim, Ciro, né? Ciro é uma pessoa da Síria, não é o caso. Uhum. É da Síria antiga. Os arameus eram um povo que habitava na Síria e falava aramaico. Não ajuda em nada. Mas, assim, pelo contexto, eu pensei que estava se falando de Jacó, Yaakov. Porque diz assim: foi meu pai e desceu ao Egito e ali peregrinou com poucos. Sim. Eu também, no texto do hebraico, não é Sírio, né? Ele fala arami, né? Arameu, né? E para mim pareceu, é porque na Torá da Sefer, né, que a gente normalmente lê lá na sinagoga, e é a que eu uso para estudar, tem o texto aqui de Labão, né, uma glossa, mas aí eu fui ver essa questão, né? Na hora que li o texto hebraico, eu notei que não tinha Labão, e aí foi onde surgiu a dúvida. E afinal é o quê? É quem? Yaakov mesmo. Ah, tá certo. Essa do Sírio eu não tinha visto, não. Tá mesmo, gente. Um sírio prestes a perecer. Aí foi muito erro. É É, verdade. Labão tá até mais ou menos, porque Labão morava em Padan Aram, né? Então, arameu, tá meio caminho, mas sírio tá bem ruim a tradução. É verdade. Ai, ai. Mais algum irmão gostaria de perguntar algo? Até